Hoje nós vamos concluir o prato com figos. Pronto essa folha, nós vamos voltar agora no figo do lado de cá. Esse figo aqui, você viu que ele aparece essa partezinha inteira, mas nós vamos proceder da mesma forma. Eu quero que a luz fique aqui, ó, no meio dele. Toda essa área do meio. Ela vai ficar mais para esse lado do que para este. Então, aqui vai ficar mais claro. E aqui vai ficar mais escuro. Agora, eu vou colocar o vinho aqui. Você não se preocupe que você tem o risco. E aqui você tem assim, olha, umas curvinhas, tá vendo? Olha, uma curvinha, duas curvinhas. Se você seguir isso bem certinho, você não vai ter dificuldade de achar onde tem as entradinhas. Aqui em volta. Vou subir um pouquinho aqui com o vinho. Você viu que eu tô trabalhando só com a tinta que tem no pincel. E vou subindo aqui, ó, de acordo com esses risquinhos que eu coloquei aqui, ó. Coloquei um pouquinho mais de tinta. Ó, eu tenho essas linhas aqui. Subindo, limpando o pincel em cima do marfim. Olha, o pincel tá quase limpo, sem tinta. Vai acrescentando tinta de pouquinho, tá? Aqui embaixo eu vou colocar o violeta. Junto com o vinho. Aqui tem dois espaços ali do cabinho. Essa partezinha aqui, olha, eu tô preenchendo com o vinho. Limpo o pincel. Cuidado com a direção, tá? Não pode fazer atravessado. Agora eu vou pegar o azul caribe e vou fazer bem pouquinha tinta para fazer essas divisões aqui. Um pouquinho do marfim, eu vou separar aqui, ó, essas partezinhas com pequenas pinceladas, fazendo uma luz mesmo. Seguindo sempre aquele risquinho. Aqui no meio também vai ficar mais clarinho. Aqui não posso clarear muito, tá? Aqui em cima eu vou fazer um pouquinho de luz com azul. Olha, mais de leve. Toda a borda. Aí dou uma esfumaçada. Depois a gente coloca um pouquinho de branco ainda aqui em cima. Esse fundinho ali, eu vou colocar um cerâmica. Batidinho. Com o pincel zero e o marfim. Eu vou fazer pontinhos também. Vou fazer pontinhos assim, ó, meio pelo contorno, pela volta.
Fica bem irregular, meio estrelinha. Pronto. Essa parte aqui eu achei que ficou muito clara. Eu vou escurecer um pouquinho. E vou usar o vinho. Essa pontinha aqui, a gente tem um pedacinho aqui que é mais clarinho. E a segunda parte ali do espaço é escurinho, sépia. Posso até puxar um pouquinho. Pronto. Agora nós podemos terminar o prato. Vou usar o cerâmica, uma pinceladinha bem em cima. E vou completar com o sépia. Lembra que aqui vai ficar bem manchadinho e vai ficar bem escuro. Então, é mais sépia do que cerâmica. Você viu que ficou uma linha muito tênue aqui, que é a divisão das duas partes do prato. E eu vou fazer com o amarelo canário e com o pincel zero. Vou fazer uma linha aqui, ó. Tá vendo? É isso que vai marcar a divisão entre fundo e frente do prato. Não precisa ser uma linha muito contínua. Você pode fazer um pedaço, parar, continuar, mas ela tem que ficar bem na borda, bem certinho na borda do prato. Não pode fazer curva. Do lado direito do prato também eu posso fazer um pouquinho. Já estou com o pincel, então eu vou aproveitar e vou fazer a bordinha. Esse figo, nós vamos proceder da mesma forma do segundo figo que eu fiz. Eu vou colocar o marfim mais nessa área de cá, aqui pelo meio. Aqui embaixo vou trabalhar com um pouquinho do verde. E vou puxar o vinho por cima do marfim daquele lado, como nós fizemos aquele de lá. Então, eu vou fazer e depois você me acompanha. Ó, terminei o figo aqui da mesma forma daquele outro lá que a gente já fez. Vou fazer aqui, a gente tem um pedacinho que tem que ser, aqui é escuro, aqui tem que ser mais claro. Então, vou colocar um pouquinho do verde, fazendo uma sombra. Um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, em cima do verde pistache. E vou clarear esse pedacinho aqui com o marfim. Esse pedacinho aqui, sem lavar o pincel de marfim, eu vou colocar sépia. Vai ficar um tom diferente desse do fundo. Não vou misturar aqui, tá? Vai ficar um tom um pouquinho mais claro do que o tom aqui do fundo do prato. Aqui vou deixar verdinho. Olha, ele fica assim. E o cabinho também, a parte de baixo, eu vou trabalhar com sépia. A metade de baixo. E a metade de cima, eu vou trabalhar com verde pistache, dando assim uma ligeira misturadinha. Depois a gente pega um pouquinho do marfim, coloca na parte de cima, deixando assim manchado, tá vendo? Vai puxando o pincel. Se precisar, pode fazer aqui, ó, bem pouquinho.
só para marcar o final, se ele se misturar muito com a cor de baixo. Vou terminar o cabinho aqui, depois a gente volta para fazer essa parte do figo, da polpa do figo. Essa parte aqui é a parte da casca. Eu vou colocar um pouquinho de violeta aqui. Vou passando pro vinho. Ó, terminei ali com o vinho, bem fininho. Já vou colocar aqui uma luz com azul. Vou colocar bem em cima e vou dar uma puxada. Ó, para dar uma iluminada. Essa próxima, aqui essa parte é toda branca. Eu vou preencher com o branco. Essa parte aqui, eu vou preencher com uma mistura vinho e marfim. Misturei aqui no pratinho. Quando eu chegar aqui, você deixa assim bem irregular essa parte de baixo aqui. Você viu que eu não tô preenchendo daquela forma lisinha. Tô preenchendo assim meio com batidinhas. E não tô misturando a tinta totalmente. Eu pego um pouco de um pouco do outro no pincel. Agora, aqui, nessa parte mais do meio, você vai dar umas pinceladinhas de cerâmica. Vai abrindo assim, ó, pro lado. Agora, você vai pegar um pincel pequeno, assim, aparadinho, durinho. Vai colocar um pouquinho de tinta aqui e você vai dar assim, ó, pequenas pinceladinhas com o branco. Isso vai fazer uma textura, tá vendo? Mas não é para fazer bolinhas. Como se fosse uma fatia de melancia. Todas essas pinceladinhas, elas vão apontar aqui para essa parte. Então, elas vão ficando assim. Nós vamos colocar um pouquinho de branco no pincel e a gente vai fazer isso aqui, ó. É uma luz bem de leve. Nesse daqui é só desse ladinho aqui, que tá por cima da folha. Ó, só um pouquinho de tinta. Nesse daqui, eu vou fazer esse lado, que ele tá por cima de tudo isso aqui. Você viu que eu coloquei um pouquinho e tô espalhando, mas mesmo assim, vai aparecer essa linha, essa luz. Pronto. Essa parte aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais clarinha. Agora que o trabalho tá pronto, você espere mais um pouco, deixa secar totalmente, tá? O meu, essas bordas todas já estão secas. Então, eu vou borrifar a água para fazer o fundo molhado. Agora, você vai pegar um pratinho, tá molhado, tá? Ó, só que a mão não tá brilhando. Se você passar e a mão ficar brilhante, aqui tem bastante água. Então, você pega o pano, você dá uma enxugadinha. Aí vai ficar bom para você trabalhar. Eu vou colocar uma pincelada. Agora eu tô trabalhando com pincel sem aparar. Uma pincelada de amarelo canário. Tira o excesso de tinta do pincel e você vai fazer o fundo com esse amarelinho
toda a volta. Não é preciso contornar o trabalho lá em cima. Esse fundo é mais aqui, ó, nos cantinhos. Olha como ficou o amarelo. Agora eu vou fazer com o azul Caribe. Também ponho no pratinho, tiro o excesso e eu vou colocar um pouquinho do azul aqui. Agora eu não vou espalhar muito. Em cima do amarelo ele vai dar um leve esverdeado. E eu vou colocando assim, ó, com manchinhas. Mas só pertinho dos elementos aqui, eu não vou sair lá pra cima. Eu vou colocar um pouquinho aqui, trabalhando nesse sentido. Aqui é como se fosse mesa, o prato tá apoiado, então eu vou trabalhar com um pouquinho do azul assim, ó. Bem pouquinho. Olha o que aconteceu aqui. Tinha vinho úmido. Passei o pincel em cima, com tinta, pincel molhado, puxou ali. Mas como eu tô trabalhando bem certinho aqui, ó, na linha, não faz mal. Já vou deixar aqui um pouquinho de sombra. Agora eu vou pegar o pincel um pouco menor e eu vou pegar um pouquinho do sépia. E eu vou fazer um pouquinho de sombra embaixo do prato. Também, assim, nesse sentido. Vou colocar um pouquinho aqui no cantinho. Reforçar um pouquinho aqui que já ficou com vinho. Um pouquinho aqui. E só vou passar o pincel assim, ó, reforçando aqui. Mas aqui eu não vou passar redondo. Eu tenho que fazer assim, ó, como se tivesse... Como se fosse mesa. Na horizontal. Você viu que tá ficando assim mesclado. Eu tenho várias cores. Então, aqui eu tenho o figo que tá bem escuro, puxando pro vinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do vinho bem embaixo do figo e eu vou fazer assim uma manchinha. Ó, não traga muito pra baixo, tá? Aqui, ó, embaixo desse figo, dessa área aqui, também vou fazer uma manchinha. Aqui a gente já tem um pouco que a tinta estava úmida ali, saiu, desceu. Aqui já coloquei um pouquinho do sépia, que é o cabinho. Para finalizar, eu vou pegar uma pincelada de verde pinheiro, só uma pinceladinha, pincelzinho sujo. E eu vou fazer isso aqui, ó. Você viu que são pinceladinhas também? É como se fosse um galinho. Ainda tá úmido, então o que que vai acontecer? Essas folhinhas, elas vão meio que sumir um pouquinho. E esse é o objetivo. Aqui vou fazer um galinho também. Vai fazendo assim, ó. Batendo o pincel. Um pouquinho aqui pelo meio. E aqui em cima da vasilha também um pouquinho. Um pouquinho aqui no meio, ó, em cima do branquinho.
E está pronto o nosso pano de figos. Trabalho pronto? Ficou lindo? Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!